Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6. Isaías 6. A gente vai ler a primeira parte desse texto do profeta. Eu queria também que os irmãos agradecessem a Deus pelas melhoras que a Miriam vai tendo. Ela está ali sentadinha atrás da Paloma, e a Miriam sempre foi um fator muito importante no meu ministério. Sempre teve uma atuação muito destacada, especialmente assistindo as pessoas, aconselhando. Sempre teve um trânsito muito bom com jovens, com adolescentes, e os aconselhava muito, e famílias, não é? Então orem por ela. Ela está melhorando, mas não está boa ainda. É uma inflamação no ciático e é uma cura demorada, mas o sofrimento é muito grande, não é? A dor é muito, muito forte. O texto, vamos lê-lo agora. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, e com 2 eles cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra toda está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por alguns domingos, meus irmãos, a gente vem considerando a pessoa de Deus e o nosso conhecimento à luz, especialmente da vida e dos ensinos de Jesus, sem desconsiderar o restante da palavra de Deus. Nesta noite eu quero tecer algumas considerações sobre a santidade de Deus, que é um dos aspectos do seu caráter, e aquele que define a natureza diferente que Deus tem de nós, seres humanos. Ele é santo, perfeitamente santo, condição a qual nós não podemos chegar. Nós podemos ser santificados pelo Espírito, mas absolutamente santo como é Deus, nós não podemos chegar a tanto. Mas podemos alcançar aquilo que alcançou um homem como Pedro, um homem como Paulo, o próprio Jesus enquanto humano. Se a gente tomar como moto da nossa vida, como motivação da nossa vida, aquilo que foi o que Jesus fez: a minha comida e a minha bebida, quer dizer, aquilo que me sustenta na vida é a vontade de fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Pensar na santidade de Deus é muito mais fácil quando a gente a relaciona a um evento na vida de alguém. Alguém que teve consciência de que Deus é santo num determinado instante da sua vida. Isaías, foi isso que aconteceu na vida dele. Era um tempo muito difícil no meio do povo de Deus. A nação havia perdido um rei querido, embora falho, mas querido, e a nação já experimentara como os reis, apesar de se dizerem ungidos por Deus, como eles erravam, como eles se corrompiam, como eles adentravam em imoralidades as mais diferentes, e como prejudicavam todo o povo com a sua maneira de governar. Bem, o trono ficara vazio, havia um vazio de poder. E nesse momento, esse é o momento em que Isaías vai ao templo para adorar a Deus.
e ali ele tem uma visão da santidade de Deus. Ele chega ao templo e diz ele que ali ele percebeu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas vestes, as orlas da sua veste enchiam o templo. É interessante, meus irmãos, a gente perceber o seguinte: todo servo de Deus que um dia se propõe a servir a Deus inteiramente com a sua vida, ele tem consciência de que Deus é Senhor. Eu vi o Senhor, ele não viu simplesmente um Deus qualquer. Era o Deus que era Senhor da sua vida. E se nós quisermos dar sentido cristão à nossa vida, somente o daremos quando entendermos que Jesus não veio apenas salvar-nos, mas salvando-nos, veio ser Senhor das nossas vidas, para que nós o sirvamos e façamos a sua vontade, porque fazer a vontade de Jesus é que mais e mais nos aproxima da nossa realização como ser humano e da nossa felicidade. Ele viu isso uma vez, uns serafins que estavam voando no templo, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Essa tríplice repetição, Santo, 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 refere-se ou é chamar Deus de Santíssimo. Não é apenas santo, ele é santíssimo, ele é excelsamente santo, ele é inalcançavelmente santo. Ninguém pode alcançar a santidade de Deus. Meus irmãos, a gente, enquanto vai vivendo a vida como crente, a gente muitas vezes fala de que Deus é santo, a gente diz nas nossas orações: santo e amado Deus, mas poucas vezes a gente toma consciência de que, se ele realmente é santo e estamos conscientes disso, a nossa vida muda cabalmente. É interessante a gente observar como era a relação dos servos de Deus no passado. Os servos de Deus no passado tinham consciência de que Deus estava com eles, mas nunca tinham consciência de que Deus estava neles. Ora, quando a gente está com uma pessoa, a gente pode aproveitar-se de um descuidozinho dela e sair dali e deixá-la sem que a gente fique perto dela. As crianças pequenas, especialmente nos shoppings, são especialistas em fazer isso, né? Você está com seu filho ao lado, solta a mão: cadê ele, e vai procurar. Na praia também acontece muito disso. Estar com não é a mesma coisa que estar em, é bem diferente. Mas vejam, irmãos, mesmo sabendo apenas que Deus estava com eles, houve muitos homens do passado que tinham consciência da presença de Deus em cada momento da sua vida, de tal forma que o salmista chega a dizer: Senhor, como é que eu posso me afastar da tua presença? Se eu subir aos píncaros dos mais altos montes, ali tu estarás. Se eu descer aos mais profundos vales e nadires, ali também a tua presença me acompanhará. E mesmo que eu mergulhe no mais profundo de todos os oceanos, nem assim, Senhor, eu fugirei da tua presença. Como posso escapar da tua presença? Aqueles servos de Deus estavam conscientes de que Deus estava com eles sempre. Mas a revelação de Deus evolui, cresce, e vai nos mostrando como Deus se relaciona conosco, e a profundidade do seu amor, e a maneira como ele nos dignifica, inclusive sendo presente em nós. Sabe, irmãos, a gente tem, por muito tempo, teve um tipo de pregação que de alguma maneira até degradava o homem. Eu não quero dizer que o homem seja todas essas coisas que alguns pensam que são, mas também não são o esterco da humanidade, não são a subespécie da humanidade, dos seres criados, não. São seres amados por Deus de forma diferente, diferenciada, e de tal maneira que Deus os amou, que deu Jesus Cristo para ser o seu Salvador, e fazê-los acreditar em Deus e fazê-los viver uma vida diferente. Mas há uma coisa que faltava que os cristãos conhecessem. Já sabiam pelo anúncio dos anjos que ele seria Emanuel, Deus conosco, mas no passado já se sabia disso. Havia alguma coisa nova para se dizer a respeito da relação de Deus com o homem? Havia sim. E foi dado o Espírito Santo para viver, habitar a vida de cada pessoa. Lá no Pentecostes isso acontece, e aquilo marcou o momento inaugural realmente da vida da igreja. Antes era o discipulado de Jesus, agora era a igreja.
que era possuída pelo Espírito, que recebia o Espírito como Senhor da sua vida, não como servo para usar o Espírito como se usa na magia. Se vocês quiserem um dia saber qual é a diferença entre religião séria e magia, é que na magia as pessoas usam de alguns passes, de algumas oferendas, de algumas orações para mudar Deus. E a verdadeira religião, o fiel se põe diante de Deus para que sua vida seja transformada, porque Deus é o Senhor, é Deus quem nos muda, nós não mudamos Deus, não podemos mudar Deus, não podemos manipular Deus. Pois bem, havia uma descoberta ainda que os cristãos precisavam conhecer. Jesus havia prometido que o Espírito viria, havia acontecido o evento de Pentecostes, mas faltava alguém que traduzisse exatamente aquilo que havia acontecido. E ao lado disso, havia um preconceito muito grande com respeito ao corpo, porque muitos cristãos no passado achavam que a palavra carne tinha a ver com isso aqui, carne do corpo, mas não tem a ver com isso. Tem a ver com a cultura, tem a ver com as dominações que terminam moldando a nossa vida. Isso fica muito claro quando naquele evento, quando Jesus vai com os discípulos e pergunta: o que é que os homens dizem que eu sou? Aí uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista ressurreto. E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde assim: bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi carne, quer dizer, não foi porque tu nasceste biologicamente de pessoas que sabiam disso, que tu sabes disso, não foi o sangue, não foi a carne, quer dizer, não foi essa fraternidade em que você vive como sociedade e a cultura que faz parte dela, mas foi o Pai que está nos céus que trouxe essa verdade ao teu coração. E as verdades foram surgindo, até que Paulo, um dia, traduz de uma forma magnífica a vontade de Deus de dignificar o nosso corpo e de fazer-nos alerta para o fato de que o nosso corpo não pode ser usado de qualquer maneira. Se somos servos de Deus e vamos pôr no altar de Deus o nosso corpo, que significa a nossa vida, porque sem corpo não há vida humana. Alguém já encontrou o espírito do pastor Edivaldo em algum ponto de ônibus? Já encontraram o espírito da irmã Zilca querendo entrar aqui no templo sozinho? Nunca. Da irmã Gilca? Nunca. Você encontra a pessoa, e a pessoa vive no corpo enquanto vive neste mundo. Aí chega o apóstolo Paulo e diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçais, olha só, não a vossa alma, não o vosso espírito, mas ofereçais tudo aquilo que sois, e só sois tudo no corpo, que ofereçais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se a gente tivesse consciência disso, já muita coisa mudaria, especialmente na nossa licenciosidade sexual, nos casos de adultério, na maneira como a gente lida com o corpo, até mesmo na alimentação, como a gente cuida da nossa saúde, muita coisa mudaria. Mas havia verdade outra que Paulo iria dizer, e Paulo chega aos coríntios que viviam licenciosamente, e depois de ter falado aos humanos que dedicassem os seus corpos como sacrifício vivo a Deus, o apóstolo Paulo lhes pergunta assim: e vocês não se recordam que os vossos corpos são templos do Espírito Santo que habita em vocês? Esse meu corpo, esse seu corpo, não importa se mais envelhecido ou mais novo, ou mais jovem, se mais magro, mais gordo, não importa, o seu corpo, o meu corpo, enquanto cristãos que somos, nossos corpos são templos do Espírito Santo que habita em nós. Aí a gente volta para a experiência de Isaías lá. Ter consciência, meus irmãos, da santidade de Deus, não é a mesma coisa que conhecer que Deus é santo. Todos nós cristãos ouvimos falar que Deus é santo, e se formos solicitados a descrever Deus, uma das coisas que nós diremos é que Deus é santo. Mas ter consciência da vontade, da santidade de Deus, está tão profundamente esta verdade arraigada em nós,
de forma influenciadora na nossa vida, que nada do que a gente faz ou deixa de fazer perde referência com a santidade de Deus. Quando a gente faz consciente da santidade de Deus e o que ela exige de nós. Com Isaías não foi diferente. Ele conheceu que Deus era santo, santíssimo. E aí alguma coisa extraordinária acontece na vida dele. Primeiro, ele toma consciência de que ele é um pecador. Meus irmãos, muito que existe hoje na vida dos cristãos, que já não mais se arrependem porque pecam, é porque lhes falta a consciência de que Deus é santo, e esse Deus santo habita no seu espírito, no seu corpo. Se a gente tivesse consciência disso, nossa vida mudaria muito. A gente não prestaria culto aos domingos e às quartas-feiras. A gente viveria um permanente culto ou uma permanente reverência à presença de Deus que está em mim, onde eu estiver, não importa onde eu estiver. Mas eu fui a um prostíbulo, Deus continua no seu corpo. E você está sendo extremamente infiel a Ele ali. Mas isso a gente vai tratar daqui um pouquinho mais nesta mensagem. Isaías teve consciência de que Deus é santo, e a primeira coisa que veio de consciência dele também foi da sua própria situação. Eu sou um homem finito, limitado e sou um pecador. Eu sou um homem pecador, é o que ele diz mais adiante. Veja, os irmãos, quando o anjo voou para ele, um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com Antenas, com a brasa tocou os seus lábios e disse: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E depois disso, ele vai ouvir a voz do Senhor, mas ele diz: ai de mim, no capítulo 5, porque eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Quando o judeu falava de lábios, ele falava de vida, porque para ele, os lábios somente falam aquilo de que o seu ser está cheio. É isso que os cristãos hoje muitas vezes não entendem. Quando diz um palavrão, é porque a sua cabeça está cheia de palavrão, de imoralidade. E não está cheia às vezes porque ele escolheu, o que é pior. É porque a escravidão aos parâmetros do mundo e aos padrões do mundo levam-no a isso. Ele carrega na sua mente o que o mundo carrega. E digo aos irmãos, prestem muita atenção ao que eu vou dizer agora. A gente às vezes não diz palavrão e diz palavrinhos, que tem o mesmo sentido dos palavrões. Há um palavrão que tem 2 sílabas. Esse palavrão começou na Bahia, se espalhou pelo Brasil inteiro. Começa com a letra P. A gente não diz o palavrão, mas diz uma sílaba só que significa o mesmo. A gente dizem os homens, dizem as mulheres, dizem muitas vezes os pastores, e eu já ouvi de púlpitos os pastores dizendo isso. Há um palavrão que tem 3 sílabas. É um palavrão crasso, grosso, rasteiro, nojento, mas os cristãos falam e as mulheres falam somente que com a corruptela da palavra, as mesmas 3 sílabas, e dizem. E as pessoas do mundo dizem também. As pessoas mais educadas do mundo dizem também assim. Não são cristãs, são apenas educadas, pessoas mais finas, e não usam esses palavrões mais grosseiros e grotescos, mas usam as palavrinhas que dizem a mesma coisa, e os que entendem, entendem. E a gente sabe o que é isso. Eu tenho pedido muito às igrejas: cuidem da sua língua. Cuidem, sabe por quê? Porque a Bíblia fala muito. A boca fala do que o coração está cheio, do que o nosso ser, a nossa mente estão cheios. É por isso que o salmista, quando queria pedir perdão a Deus, ele pede que o Senhor realmente purifique os seus lábios e purifique o seu coração. Purificar os lábios é purificar a mente. A gente vai dizendo tudo que está na nossa mente. Tem tantas palavras bonitas que a gente pode dizer, né? Se não forem bonitas, pelo menos elas não dizem nada em termos de moralidades. Mas a gente vai vivendo no mundo, irmãos, e a gente vai repetindo o que o mundo faz.
Aquelas palavras mais grotescas a gente foge delas, mas a gente diz as outras que são mais aceitáveis. Mas são, da mesma maneira, palavras que remontam ao palavrão. E uma pessoa que fala esses palavrões e escuta, sabe o que é que você está dizendo. E a gente continua dizendo. Ou não. A gente precisa dar mais atenção àquilo que a gente é como cristão e, como consequência, àquilo que a gente fala como cristão. Bem, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que é que Isaías quer dizer com isso? Quer dizer, eu tendo consciência da santidade de Deus, eu percebo a minha pequenez, eu percebo a minha pecaminosidade, mas ao mesmo tempo nasce em mim o desejo de não mais ser assim, de ser uma criatura, de ser um ser humano que agrade a Deus inteiramente e sirva para o seu louvor e para a glorificação do seu nome no meio dos homens. Mas eu não sou somente um homem pecador, um homem impuro, mas eu habito também no meio de um povo de impuros lábios, um povo de impuro coração. Disso a gente não tem dúvidas, não é? A gente habita no meio de um povo licencioso. O povo brasileiro é extremamente licencioso, libertino. É um povo entregue a quase aqueles bacanais romanos que existiam e que aparecem nos filmes que a gente vê. Só que aqueles, como eram patrocinados pelas grandes autoridades, que achavam que podiam fazer tudo de qualquer maneira e o povo podia saber daquilo, aquilo acontecia dentro dos palácios. E nos filmes a gente vê como é que acontece. Mas será que não acontece no Brasil? Lembram dos bacanais do Sérgio Cabral lá em Paris, com os seus companheiros de roubalheira aqui no Rio de Janeiro? A gente precisa, irmãos, entender isso. Nós somos pecadores, habitamos no meio de um povo pecador, e é o pecado, na realidade, que vai cada vez mais degradando a vida brasileira, a vida do Rio de Janeiro, a vida da cidade do Rio de Janeiro, a vida de qualquer estado, a vida do mundo. Alguns países no mundo que têm alguns limites. Por exemplo, a Suécia tem limites. Eu estava na Europa no início do ano, estava acompanhando 2 casos sérios que estavam acontecendo. Um com um deputado sueco, outro com um deputado francês. O deputado sueco estava ameaçado de ser cassado porque não havia roubado, havia deslocado uma verba de uma área do seu gabinete para outra área para fazer uma viagem, ainda a serviço do gabinete, mas estava a ponto de ser cassado. E sabe quanto era a verba que ele jogou do lado para o outro? Em reais, não chegava a R$2.000. Um deputado francês, por causa de R$2.800, estava ameaçado de ser cassado. Um dos candidatos que aparecia como favoritíssimo à presidência da França, terminou perdendo para o Macron. Ele teve uma queda vertiginosa a partir do momento em que se descobriu que ele não roubou, ele apenas empregou a mulher e o filho no gabinete dele. Nepotismo. Presidente de uma outra nação, eu não me lembro o nome, também não vou me esforçar para lembrá-lo. Ele fez toda a campanha dele dizendo que os cidadãos do seu país deviam investir sua riqueza ali dentro. Elegeu-se. Quando se descobriu logo depois, 3 ou 4 meses depois, que ele tinha aplicações fora do seu país e aplicava o dinheiro dele no exterior. Sabe o que é que aconteceu? Ele teve que renunciar. Mais perto de nós, no Uruguai, recentemente, o vice-presidente tinha sido, antes de assumir a vice-presidência, tinha sido diretor de uma empresa pública, talvez de economia mista, não estou tão conhecedor dessa matéria, mas era uma empresa que devia contas ao Estado e à população. Descobriu-se que ele havia feito umas comprinhas em lojas de material esportivo e em lojas de perfume com o cartão corporativo da empresa. Sabe o que é que aconteceu? O seu partido tirou o apoio a ele, condenou, dizendo que aquilo não era atividade, ele nunca deveria ter feito aquilo. O presidente da República tirou-lhe o apoio e não lhe faltou senão a exibição da sua vergonha, tendo que renunciar ao seu mandato por questões morais. Isso não acontece no Brasil.
Isso não acontece no Brasil. Você não vê nenhum desses grandes ladrões da República arrependido. Nenhum que confesse o que fez, nenhum que peça desculpas à nação, e muito menos nenhum que renuncie, porque sabe que falhou. É um tratamento diferente, e sabe por quê? Porque nessas nações, num tempo que hoje já não é tanto, o Evangelho foi muito forte ali dentro, e criou a cultura da honestidade, que não existe no Brasil. No Brasil existe a cultura da desonestidade, de tal maneira que já Rui Barbosa, há muito tempo atrás, dizia que a situação era tão grave que chegava ao ponto de o homem honesto ter vergonha de ser honesto nesse país. Irmãos, quando Isaías teve consciência de que Deus era santo, percebeu a sua pecaminosidade, percebeu a pecaminosidade de sua nação, mas percebeu também que para a nação mudar, haveria de mudar a pregação do povo de Deus e a maneira de o povo de Deus falar à sua gente, a todo o povo, chamando aos caminhos do Senhor. Isaías teve consciência da santidade de Deus, teve consciência da sua pecaminosidade, teve consciência da pecaminosidade do mundo, teve consciência do poder purificador de Deus, porque vai um serafim, toca os seus lábios e diz: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ele devia estar profundamente arrependido ali, como Davi esteve, né? Irmãos, eu fico vendo como os crentes se comportam hoje diante do pecado e fico me lembrando de Davi. Davi diz a Deus: Senhor, eu estou profundamente triste, eu devo estar, ele poderia ter dito, eu estou deprimido, Senhor. Eu não tenho mais alegria, restitui-me a alegria da tua salvação. Os meus ossos, todos eles me doem, eu não aguento mais a minha dor. Senhor, perdoa-me, cura-me do meu pecado. A gente, como cristãos, precisava voltar a um tempo como esse, de consciência da santidade de Deus, de tanta consciência da santidade de Deus, que quando pecássemos, logo buscássemos o perdão de Deus, logo entendêssemos que nós habitamos no mundo pecador e esses pecados de alguma maneira são influências desse mundo sobre nós, e não há outra maneira deste mundo mudar a não ser que nós o enfrentemos, a não ser que nós vamos a ele pregar o Evangelho, a santidade de Deus e a convocação de Deus para que os homens, sejam honestos, sejam sérios, sejam realmente pessoas dignas, porque os homens se vão desumanizando sem nem perceberem a sua desumanização. E quando Isaías tem consciência de tudo isso, é uma coisa muito importante. Isaías percebeu que já não podia ficar no mesmo lugar. Deus o chamava para ser diferente e atuar diferentemente. Então Deus disse assim: você está vendo tudo isso, você está vendo esse mundo perdido, você está vendo até que ponto você chegou nos seus pecados por influência mundana, porque por influência da Bíblia, ninguém chega àquilo que Isaías chegou, nem àquilo que Davi chegou. Então eu digo a você o seguinte, Isaías: o que é que vai ser feito agora? O mundo precisa ouvir a mensagem, mas a quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? Aí aquele homem que havia percebido a santidade de Deus, a sua necessidade de ser tocado por isso, e a necessidade do mundo de ouvir a mensagem de Deus na sua inteireza, ele diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, não é que a gente tem que fazer o que Isaías fez, não. Os ministérios são diferentes para cada um, as pessoas são diferentes, Deus respeita essas diferenças, mas há uma coisa que Deus chama comumente a todos nós. Deus nos chama para ser diferentes nesse mundo, e diferentes com a marca da santidade que é somente dele. Não é diferente sendo bonzinhos, não é diferente sendo pessoas melhores, é diferente sendo santos. É para isso que Deus nos chama. Ele está dizendo, como disse a Isaías há quase 3.000 anos atrás: a quem enviarei? Há mais de 3.000 anos atrás, a quem enviarei a este mundo? Vocês não têm consciência de que esse mundo é pecador? Vocês não têm consciência que vocês muitas vezes vivem como vivem porque este mundo influencia vocês tão brutalmente? Então tem que ser enfrentado este mundo. Mas como é que eu vou enfrentar este mundo?
Eu só tenho vocês para fazerem isso. A quem enviarei? Que cada um de nós nessa noite possa dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, cura-me dos meus pecados, faz-me conscientes dele, faz-me ainda mais conscientes da tua santidade. Porque eu digo, meus irmãos, e vou concluir com essa assertiva: se a gente tivesse consciência de que o Espírito Santo habita em nós, nossa vida seria completamente diferente. Olhe só, jovens que estão aqui, mas não são só jovens não, casais que estão aqui que têm filhos, não há certas coisas que vocês nunca dizem na presença de sua mãe e de seu pai? Ou não? Não há? Qual é o filho que tem coragem de dizer um palavrão na presença de sua mãe, especialmente se sua mãe for evangélica, é uma mulher de vida íntegra? Não tem, mas diz na presença do Espírito Santo. Qual é o filho que tem coragem de chegar para o presidente: pai, olha, estou fazendo um negócio legal, vou ganhar muito dinheiro, estamos roubando lá na nossa empresa, o dinheiro entra assim, a gente carimba assim, manda para lá, volta para cá, vai para lá, e o dinheiro se perde e vem para o nosso bolso. Quem é o filho que tem coragem de dizer isso para o seu pai? Iria envergonhá-lo, matá-lo. Um pai que soubesse que o seu filho está sendo um ladrão, esse morreria de desgosto. Mas faz na presença do Espírito Santo que está em você. E sabe por que faz? Porque não tem consciência de que o Espírito Santo habita o seu corpo e que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E por que é que você faz na presença de sua mãe? Porque você tem consciência de que ela está ali. Qual é o filho que teria coragem um dia de botar uma mulher bonita ou feia, não importa, isso é gosto, né? Bota uma mulher no banco da frente do carro, carrega a mãe no banco traseiro, aí chega perto de um motel e diz: mãe, olha, eu vou ficar ali com essa mulher ali umas 2 horas, fica aqui, vou ligar a música, ar-condicionado, fica aí esse tempinho, pode dormir até, deite o banco, durma. Qual é o filho que tem coragem de fazer isso? Mas faz diante do Espírito Santo que nele habita. Por que não faz diante da mãe? Porque tem consciência que ela está ali e a respeita. Por que faz na presença do Espírito Santo? Porque não tem consciência que ele está ali. E às vezes, mesmo tendo, o desrespeita. Ter consciência de que o Espírito Santo nos habita leva não apenas a termos muito mais dificuldade de pecar, mas muito mais facilidade de cultuar a Deus em cada momento da vida. Eu acordo, sei que Deus está em mim. Eu estou andando na rua, sei que Deus está em mim. Eu estou trabalhando, sei que Deus está em mim. Quando eu venho para o templo, eu adoro a Deus porque tenho consciência da sua presença conosco, não é verdade? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, aí eu estarei no meio deles. Aí eu venho reverenciar e adorar a Deus. Você não precisa disso, só disso. Adore-o porque Ele está em você. E você não pode tirá-lo mais da sua vida se você realmente nasceu de novo em Jesus Cristo. E sabendo disso, meu irmão e meus irmãos, que a gente possa dizer como os serafins disseram: Santo, Santo, Santo é o nosso Deus. A gente possa perceber que o Deus a quem amamos é o mesmo que em Isaías pode purificar a nossa vida e perdoar os nossos pecados. Que tendo consciência dessa santidade de Deus, saibamos dizer: sou uma pessoa impura e preciso a cada momento que Deus purifique a minha vida. Habito no meio de um povo impuro e Deus nos está chamando como igreja sua a ir a este mundo e pregar toda a sua palavra. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Que vamos todos, mas vamos na consciência de que não nos podemos afastar da presença de Deus, que somos igreja sua e nos espalharemos por essa cidade, e onde estivermos, o Senhor não está conosco só, o Senhor está em nós. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar?